Olá, boa noite a você. Que bom que você está aqui conosco participando na nossa conferência missionária. A conferência missionária da Primeira Igreja Batista de Campina Grande. É um prazer para nós podermos estar esse ano em um evento como esse para iniciar a nossa campanha de missões nacionais. Isso mesmo. Amanhã de manhã nós teremos a abertura da nossa campanha de missões nacionais. Ela fará parte deste evento que será com certeza muito edificante para todos nós. Nós teremos, claro, nosso momento de adoração, nosso momento de oração, nosso momento de estar falando com Deus a respeito daquilo que é o trabalho missionário no nosso Brasil. E também teremos a oportunidade de ouvir testemunhos missionários. Ouvimos a fala dos nossos irmãos que estão nos campos, contando um pouco de como tem sido aquilo que Deus tem feito por meio de suas vidas. Não somente por meio das vidas deles, mas por meio da minha vida, da sua vida, por meio daquele povo que é chamado Igreja Batista Brasileira, que tem orado, que tem contribuído, que tem enviado esses missionários para levar o Evangelho lá longe, enquanto nós levamos o Evangelho aqui perto. Meus irmãos, vamos iniciar então este momento, essa conferência missionária, com uma oração. Lembrando a você que essa conferência missionária, ela começa hoje, continua amanhã de manhã, nosso culto da família às 9h30, e ela termina amanhã à noite, domingo à noite, às 18 horas, com transmissão também pelo nosso canal no YouTube. Então, vamos orar para iniciar este momento. Pai, nós somos gratos porque o Senhor nos dá a oportunidade de termos esse evento acontecendo. O Senhor nos dá a oportunidade de podermos separar este momento para falarmos sobre missões, para ouvirmos daquilo que o Senhor tem feito no nosso Brasil, para sabermos como a mensagem do Evangelho tem se espalhado por todo o nosso país, em cada canto do nosso querido Brasil. Senhor, eu lembro daquele texto de Atos que fala sobre quando Paulo e Barnabé voltaram da viagem missionária e contaram daquilo que o Senhor tinha feito ao longo daquela viagem. E todos se alegraram com eles por conta de tudo aquilo que o Senhor havia feito, por conta das vidas que foram salvas, por meio daqueles que entenderam a mensagem do Evangelho e passaram a ser discípulos de Jesus. Nesse momento nós desejamos e esperamos ter uma experiência parecida, Pai, porque nós queremos ouvir daquilo que o Senhor tem feito por meio dos teus missionários espalhados por esse Brasil, especialmente por esses 2 missionários que estarão participando do nosso culto, desses nossos 2 cultos, hoje à noite e amanhã à noite. Pai, nós te agradecemos porque nós temos acesso a essa informação, eles podem participar conosco, nos trazendo dessa forma virtual essa mensagem, essas boas notícias. E te pedimos, Pai, que fala aos nossos corações, nos dando a alegria de podermos participar deste projeto maravilhoso teu de levar o Evangelho a todas as nações, inclusive a nossa nação brasileira. E também, Senhor Jesus, vai nos motivando também mais uma vez a este ano, na nossa campanha de missões nacionais, continuarmos firmes. Tivemos já 2 campanhas missionárias esse ano, mas nós não podemos parar, não podemos desfalecer. Então, Pai, nos dá força, nos dá condições, nos dá alegria de servir, de contribuir, de orar, de ir, de enviar, para que o teu Evangelho alcance todos os povos da terra. Em nome de Jesus, eu te peço e te agradeço. Amém. Maravilhoso amor, é o amor de Deus por mim, que meu coração conhece, que perdoa e esquece, eterno e sem fim.
campanha de missões nacionais deste ano, irmãos, é um tema bíblico, fundamentado na palavra de Deus, fundamentado no amor de Deus, fundamentado ali na primeira carta do apóstolo João. Nós amamos porque ele nos amou primeiro. É a palavra de Deus, um tema bíblico, um tema com uma profundidade, com uma dimensão teológica extraordinária. Esse tema é um tema lindo para o momento que nós estamos vivendo. Um tempo de muitos desafios, isolamento social, coronavírus, desafios, irmãos, em tantos lugares desse planeta. Mas nós estamos fundamentados no amor de Deus. O Senhor cuida de nós, quer vivamos, quer morramos, somos do Senhor, porque Ele nos amou primeiro. A mensagem mais impactante em toda a Bíblia é que Deus nos amou. Ele nos amou, mesmo sendo nós pecadores. Deus nos ama, nunca desistiu de nós, nos amou tanto que Ele enviou o seu próprio Filho para morrer na cruz, ressuscitou para nos perdoar, para nos restaurar, para nos dar uma nova vida em Cristo Jesus. Olha, o amor de Deus é infinito. Ele nos amou, independentemente da nossa condição de pecadores, o quanto Ele nos amou. Quando nós entendemos o quanto Deus nos amou, quando nós entendemos este amor de Deus, não tem como não viver intensamente para Cristo Jesus, para exaltá-lo, glorificá-lo, proclamar o seu nome. Quando nós somos tomados pelo amor de Deus, quando nós entendemos espiritualmente esse amor, nós crescemos na fé, no nosso comprometimento com a sua palavra. Nós temos uma vida abençoada quando entendemos o amor de Deus, o quanto Ele nos ama. Isso nos dá segurança. Todas as pessoas podem desistir da gente, mas Deus nunca desistirá. Ele nos ama, nos ama. Olha, queridos, que coisa maravilhosa. O tema da nossa campanha esse ano, porque Ele nos amou primeiro, nos motiva a fazer a obra do Senhor com alegria, nos motiva a amar o próximo, aqueles que estão perdidos sem Cristo Jesus, nos motiva a multiplicar discípulos, nos motiva a orar mais, nos motiva a repartir, nos motiva a ofertar, nos motiva a fazer a obra, o amor de Deus. Quais são as motivações do seu coração? Quais são as motivações do seu coração para adorar a Deus? Quais são as motivações do seu coração para discipular alguém, evangelizar? Quais são as motivações do seu coração para amar as pessoas, para ofertar, para fazer missões, para ir aos campos missionários? Qual a motivação do seu coração para abençoar outra pessoa, discipulando-a, compartilhando da palavra de Deus? A sua motivação é o amor de Deus? Por que você se envolve com a obra missionária? Missões, irmãos, é a revelação do amor de Deus em Cristo Jesus, sendo levado para cada pessoa neste Brasil. Isso é missões. Missões é o amor de Deus sendo compartilhado. Missões é o amor de Deus que nos leva a obedecer, a fazer a obra do Senhor com alegria. Quem entende o amor de Deus, quem compreende, quem recebe esse amor no seu coração, com certeza vai se envolver com a obra missionária. Nós amamos porque Ele nos amou primeiro. A nossa motivação para amar outra pessoa é o amor de Deus. O que nos inspira a amar outra pessoa não são outros interesses. Não é uma questão de corresponder com alguém, mas é a motivação espiritual originada no amor de Deus. Meus irmãos, quando nós fazemos as coisas, quando nos envolvemos na obra, no trabalho da igreja, nas atividades do reino de Deus, motivados pelo amor de Deus, é maravilhoso.
Como é lindo ver alguém envolvido na obra do Senhor, motivado pelo amor de Deus. O quanto Ele nos amou. Querido, meu irmão, minha irmã, dormir cada noite, acordar cada manhã com a certeza de que Ele nos ama. E nós, motivados por este amor, vamos viver para a glória de Deus. Porque Ele me amou? Porque Ele me amou. Primeiro de tudo, eu amo as pessoas. Eu faço a obra do Senhor. Eu me envolvo nesta obra com alegria. Na total dependência do Senhor Jesus. Porque Ele nos amou primeiro. Estamos juntos e vamos avançar, queridos irmãos. Por quê? Porque Ele nos amou primeiro. Porque Ele me amou. Nós não amamos porque nós somos bons, porque faz parte da nossa natureza amar. Nós não amamos porque nós somos melhores do que alguém. Nós também não amamos porque nós podemos obter algum benefício a partir desse amor que nós demonstramos a alguém. O maior benefício que nós poderíamos obter já nos foi dado pelo Pai. O Pai já nos deu o maior benefício, que é a vida eterna, a vida completa, a vida abundante que nós temos apenas em Cristo. O Pai já nos deu essa vida quando Ele entregou o Seu Filho unigênito por nós, para morrer em nossos pecados, para que nós tivéssemos essa vida eterna. Por ter nos amado de tal maneira, Ele fez isso. E porque Ele nos amou, nós amamos. Nós amamos porque Ele nos amou primeiro. Como diz 1 João 4,19. Porque Ele me amou, eu amo. Porque Ele me amou, eu multiplico. Porque Ele me amou, eu oro. Porque Ele me amou, eu reparto. Esses são o nosso tema e divisa da campanha de Missões Nacionais 2020. Porque Ele me amou, nós amamos porque Ele nos amou primeiro. Nós tenhamos sempre essa motivação para amar. Nós já somos amados. Já somos amados pelo nosso Pai. Ele nos amou dessa maneira extraordinária que só Ele poderia fazer, porque Ele é a essência do amor. Faz parte dele, de fato, amar, e amar dessa forma incondicional, inatingível por qualquer um de nós. Até inimaginável pensar como Ele pode ter amado alguém como nós, de tal maneira. Nós vamos conhecer juntos agora a nossa música oficial. Se você acompanhou desde o início do culto, desde o início dessa conferência, você já assistiu o nosso clipe e já ouviu a música uma vez. Mas agora você vai ter aparecendo na sua tela a letra da música. E gostaria que você tentasse já cantar ela conosco. Tá cantando a música da campanha conosco, e nós temos ainda, claro, todo o período da campanha para aprender. E assim nós vamos guardando esse tema, guardando essa divisa, guardando essa motivação em nosso coração, para que ela também se reflita em nossa vida, em tudo aquilo que fizermos. A esperança de salvação está na cruz do Rei Jesus. Por sua graça encontro paz, e ao perdido vida traz. Da escravidão
Olá, querida igreja, queridos irmãos, um prazer enorme estar aqui falando com vocês. Eu me chamo Bruna Fernandes, eu tenho 20 anos e sou missionária radical de missões nacionais, atuando aqui no sul do país. E queria lhes convidar a abrir comigo no texto de 1 João 4,19, que é a nossa divisa da campanha desse ano, que diz assim: nós o amamos porque ele nos amou primeiro. Que grande alegria poder compartilhar esse texto com vocês, de vermos que nós todos nesse país estamos unidos no mesmo amor, na mesma fé, na mesma visão, que é de ganhar a nossa pátria para Cristo. Esse texto nos convida, nos traz esse chamado de amar aos nossos irmãos, de amar as pessoas que estão ao nosso redor, porque Ele nos amou primeiro. Porque Ele nos amou primeiro, nós somos capacitados a amar os nossos inimigos. Somos capacitados a amar aqueles que nos perseguem, a amar aqueles que estão à nossa volta, a repartir o que temos, a compartilharmos desse grandioso amor que está em Deus. E por isso, nós podemos ver à medida que nós praticamos esse amor, porque esse amor é dito como prática, é dito como demonstração que vai muito além das nossas palavras ou crenças, mas diz nas nossas atitudes, nas nossas ações, dizem verdadeiramente qual é esse amor que nós pregamos, que é o amor de Jesus. Então, como nós temos demonstrado esse amor, é a reflexão de hoje. E eu, um dia, há 2 anos atrás, estava lá na minha cidade, no interior de São Paulo, uma cidade chamada Presidente Prudente, e eu olhei para o Rio Grande do Sul e vi a necessidade do envio de trabalhadores para esse lugar. Quando eu entendi que os índices eram enormes, são enormes ainda, infelizmente, de depressão, suicídio, jovens e crianças desde muito cedo já se entregando às drogas, ao alcoolismo, aos vícios e às coisas que o mundo oferece, se perdendo, se entregando cada vez mais a esse caminho de morte, onde muitos, na verdade a maioria da população do Rio Grande do Sul se denomina católico espírita, onde o sincretismo religioso é muito presente nessa cultura, que apesar de ser uma cultura muito bonita, ainda traz uma história muito sofrida, e o povo, por conta disso, se tornou com um coração muito duro e fechado ao Evangelho de Cristo Jesus. E aí, então, eu entendi que o Senhor gostaria de enviar a mim e a outros tantos que viriam juntamente comigo também, a plantar igrejas nesse lugar, para que pudessem ver vidas transformadas, para que pudessem ver discípulos sendo formados e sendo multiplicados nesse lugar. E é com grande alegria que eu digo que já tem 2 anos que estamos trabalhando aqui com o trabalho de plantação de igreja na cidade de Caxias do Sul. Eu e minha dupla Neliana estamos aqui nesse período já de 2 anos, plantando uma igreja nesse bairro chamado Desvio Risso, e a maior necessidade do bairro ainda é essa, onde as pessoas têm um coração muito duro, seguido de uma cultura de imigrantes de italianos, então eles seguem o seu tradicionalismo religioso de catolicismo, espiritismo, e ainda assim são muito fechados para o evangelho. Mas graças a Deus nós temos vitórias, nós já temos grandes testemunhos para contar, assim como esse que eu gostaria de compartilhar com os irmãos. O nome dele é Adercílio. Vou mostrar a foto aqui para os irmãos. E na verdade tudo começou quando a gente conheceu a Isa. A Isa tinha 11 anos, no ano de 2018, e ela começou a fazer aula de violão com a gente começou a caminhar com ela, ofereceu estudo bíblico, nisso conheceu a mãe, o irmão, e conhecemos o padrasto dela, que é o Adercílio. E ele estava totalmente perdido, ele estava frequentando algumas seitas e outras religiões, ele estava buscando algum Deus ou algo para a vida dele que desse a vida que ele procurava. E ele mesmo se entregou a terreiros de umbanda, de candomblé, e ele não se sentia bem, ele não se sentia satisfeito, porque ele não encontrava salvação para a vida dele. E nisso nós o conhecemos e ele mesmo perguntou se a gente oferecia estudo bíblico, ele mesmo se prontificou a estudar, e nós cremos claramente que esse é o agir do Senhor na vida de uma pessoa que estava totalmente perdida, totalmente distante de Deus e tentando encontrá-lo, e o Senhor mesmo o atraiu para esse amor que ele tanto amou a Adercílio primeiro, e nós tivemos o grande prazer de caminhar com ele, temos caminhado com ele. No final do ano passado nós o batizamos, ele e a Isa, a mãe da Isa já era cristã e voltou, se reconciliou com o Senhor. Temos caminhado então com sua família e tem sido uma grande bênção acompanhar o caminho que eles têm caminhado a cada dia, toda a trajetória, vencendo as dificuldades, passando as alegrias juntos. A irmãzinha deles nasceu, a gente fez o chá de bebê, a gente apresentou lá na igreja. Tem sido uma grande alegria fazer discípulos para o Senhor, porque fazer discípulos é isso, investir vida na vida, estar todo o tempo, estar com todos os seus esforços ali ajudando as pessoas e ver que de fato elas têm se aproximado do Senhor, e ver que de fato elas têm
aprendido do coração do Senhor, que é manso e humilde, que nos ensina a amar. Então, da mesma forma que nós temos essa grande alegria em contar, assim como ele, muitas outras pessoas também nós temos trabalhado, você também que está ouvindo isso agora pode fazer parte disso orando por nós. Nós pedimos tanta oração por esse campo e por nossas vidas, porque sabemos que o agir vem do Senhor. Nada nós podemos fazer se não cumprir aquilo que o Senhor tem para nós. Nós somos apenas instrumentos nas mãos do Senhor e sabemos que quem convence o coração é o próprio Espírito. E Deus tem feito isso. À medida que muitas pessoas têm nos procurado, pedindo estudos bíblicos, perguntando como é o nosso trabalho, como elas podem estudar com a gente. E a gente vê que isso não parte do coração humano, mas é o Senhor que tanto nos amou primeiro, que nos atrai para Ele mesmo. Queria deixar essa mensagem com os irmãos e pedir orações por isso. Pedir por novas pessoas que temos acompanhado, pedir oração por nossas vidas que estamos à frente, líderes desse projeto, e pedir por missionários que são espalhados por todo esse Brasil. No total de 912 missionários, desde aqui do Rio Grande do Sul, temos outros radicais, famílias missionárias, até lá no interior da Bahia, lá nos Ribeirinhos, nas Cristolândias, em todo lugar do país nós temos missionários, famílias que estão investindo suas vidas, dispostos a dedicar tudo que tem para fazer discípulos para o Senhor, em prol de conquistar a nossa pátria para Cristo. E você pode fazer parte disso um pouco mais perto, orando por nós, sendo nosso parceiro da ação missionária. Você que deseja se tornar ter um nosso PAN, fale comigo, vou deixar meu contato aqui embaixo. Estou completamente disponível a tirar dúvidas, a compartilhar um pouco mais pedidos de oração de forma mais específica e assim dar informações também para como você pode se tornar o nosso parceiro. E fale comigo, fale conosco e seja você também um missionário do Senhor à medida que você orar por nós, à medida que você motivar a sua igreja a participar da campanha de missões, a enviar missionários. À medida que a igreja participa da campanha de missões desse ano, vocês podem colaborar no sustento dos missionários no ano de 2021. Cada família, cada pastor, cada missionário que está à frente de um projeto terá essa colaboração no seu sustento a partir da sua doação, a partir da sua contribuição, a partir desses R$30 que você poderá investir na vida de cada missionário, você estará gerando um fruto, e um fruto que permanece para a vida eterna. Então eu queria deixar esse recado com vocês. Muito obrigada pela oportunidade, que Deus abençoe a cada um e vamos avançar. Vamos continuar, porque Ele nos amou primeiro, nós precisamos multiplicar esse amor. Que bom que nós podemos conhecer um pouco do que é feito no sul do Brasil, não é mesmo? Há alguns anos que o sul do Brasil tem sido alvo de intenso trabalho por parte da Junta de Missões Nacionais e, portanto, por parte de nós, Igreja Batista Brasileira, por conta do fato de ter sido notado que essa região era onde nós estamos menos presentes. Mas graças a Deus que essa realidade tem mudado, nós temos avançado naquela região. E mais pessoas têm conhecido a Cristo como seu único e suficiente Salvador. Agradecemos a Deus e nos alegramos por isso. Essa é uma das muitas histórias que nós vamos poder conhecer ao longo dessa campanha de missões nacionais. Histórias de como Deus tem trabalhado no nosso Brasil e como mais pessoas têm conhecido esse grande amor. Tem sabido, tem entendido que Ele as amou e assim tem também se rendido a esse amor grandioso de Deus. Porém, hoje nós teremos alguém falando especialmente para nós, hoje e amanhã. Hoje nós teremos a missionária Daniele. Ela falará para nós sobre a palavra de Deus e também sobre um pouco do trabalho que tem sido realizado na Amazônia. Ela é coordenadora do barco Novo Sorriso, do barco que é usado nesse projeto, Novo Sorriso. E então nós poderíamos conhecer um pouco daquilo que é feito lá. Você já tinha ouvido falar sobre esse barco? Tinha ouvido falar sobre esse projeto? Então, hoje nós vamos poder conhecer um pouco mais sobre ele, por meio da vida da Daniela. Nós vamos ouvi-la rapidinho, daqui a um tempo. Antes disso, gostaria de lhe convidar a conhecer mais uma música. Esse ano foi lançada também uma música sobre a campanha, em relação à campanha, mas voltada para a igreja mais jovem. E assim, independentemente para qual público ela foi feita, é mais uma música que nós podemos usar para entoar
e glorificar o nosso Deus e também lembrarmos desse amor maravilhoso, louvarmos o nosso Deus por conta desse amor que Ele tem por nós e estarmos pensando na nossa campanha também, claro. Então, gostaria de lhe convidar mais uma vez a ir tentando aprender a música. Vai ser a primeira vez que você ouve, provavelmente. A letra vai aparecer na sua tela. Tente cantar, preste atenção na letra, preste atenção no conteúdo dela. E logo em seguida, nós estaremos já com a missionária Daniele participando aqui da nossa conferência, uma mensagem que o Senhor colocou no seu coração. Então vamos louvar o Senhor e em seguida vamos ouvir daquilo que Ele tem feito na Amazônia. Um medo, ódio e dor, desesperança, cheiro de morte, a morte do amor. Na esquina do pecado, só tristeza, comendo da miséria e da pobreza. Desaprendemos a desfrutar do amor. Mas Cristo nos aproximou do Pai, gerou em nós a sua essência de amor. Porque Ele me amou, porque Ele me amou. Nós amamos porque Ele nos amou. Traz paz a gente, amor de fato, não de palavras. Assim como Jesus amou a todos, pra mesma obra fomos convocados, sertões e matas aos isolados. Amor disposto a simplesmente amar, que acolhe o desprezado num toque, num olhar. Porque Ele me amou, porque Ele me amou. Nós amamos porque Ele nos amou primeiro. Porque Ele me amou, sua vida entregou. Porque Ele me amou. Nós amamos porque Ele nos amou primeiro. oro e reparto, não multiplico, oro e reparto, não multiplico, oro e reparto.
Olá, queridos irmãos da Primeira Igreja Batista em Campina Grande. Que alegria poder estar aqui para falar um pouquinho para os irmãos o que Deus tem feito em nosso país. Eu louvo a Deus pela vida da igreja, louvo a Deus pela vida de cada irmão que tem se dedicado em oração, que tem realmente orado, intercedido pelos nossos missionários. Louvamos a Deus porque vocês têm apoiado o trabalho de missões. Sabemos que é um privilégio fazer parte daquilo que Deus tem feito em nosso país. Bom, meu nome é Daniela, eu tenho 21 anos, sou natural aqui do Rio de Janeiro e eu fui a sua missionária na Amazônia durante 1 ano e 2 meses. Eu retornei recentemente para casa e eu estou aqui para contar um pouquinho para os irmãos dos desafios missionários que nós temos na Amazônia, contar um pouquinho de como foi a minha experiência ali no campo e eu espero que nesse momento seu coração seja impactado a orar mais por missões, a fazer mais cada dia mais, tá bom? Então, eu vou estar passando algumas fotos para os irmãos verem um pouquinho de como foi essa experiência minha no campo. Essa foto que vocês vão estar vendo aí é a minha família, meu pai Daniel, minha mãe Márcia e meu irmão Davi. A minha família, nós somos aqui da Primeira Igreja Batista em Alcântara, em São Gonçalo, e a minha família realmente foi ali pessoas que me apoiaram o tempo inteiro enquanto eu estava no campo missionário. Então, você que tem um filho, que tem a vocação, apoie seu filho, apoie os jovens da igreja, porque realmente nós precisamos desse apoio, desse carinho. Antes de eu ir como missionária efetiva, morar na Amazônia, eu tive a experiência de participar de 2 viagens do barco missionário. Para quem não sabe, a Junta de Missões Nacionais, juntamente com as igrejas batistas do Brasil, nós temos um barco missionário que leva ações de compaixão e graça até as comunidades ribeirinhas da Amazônia. E em agosto do ano de 2018, eu tive o privilégio de ir até a Amazônia, ao município de Manacapuru, e conhecer um pouco da realidade daquelas crianças e daquelas comunidades. Vocês vão ver aí algumas fotos da viagem. E algo muito interessante que aconteceu nessa viagem foi que quando eu cheguei ali, Deus já estava começando a tratar no meu coração que a Amazônia seria o meu campo missionário. E quando eu cheguei ali, os meus olhos brilhavam muito e eu realmente senti um carinho muito grande por um povo que eu ainda nem conhecia, mas Deus já estava me direcionando para aquele tempo. E nessa viagem eu tive a oportunidade de conhecer o Lago Sacambu. Foi uma das comunidades que eu visitei, nós visitamos 6 comunidades, e ali eu tive o privilégio de conhecer o Lago Sacambu e conhecer aquelas pessoas, e aquela comunidade ficou guardada no meu coração. Quando eu cheguei em casa novamente, eu conversei com a minha mãe, contei para ela a experiência e eu falei dessa comunidade. Mas Deus já tinha um propósito muito maior para mim e vocês vão ver daqui a pouquinho. Isso foi em 2018, no mês de agosto. Quando foi no ano seguinte, em fevereiro, eu retornei para o barco missionário e desde já eu quero deixar o convite à igreja. Eu não sei se algum irmão já participou da caravana do barco, mas se não participou, que vocês tenham essa experiência. É uma experiência incrível que realmente impacta a nossa vida, ver aquela realidade de perto e poder, de certa forma, abençoar aquelas pessoas. Muitos sabem que no barco missionário vão médicos, vão dentistas, mas se você é da área da saúde, se você é da área da educação, ou que seja, eu quando eu fui, eu tinha só o ensino médio completo. E se você souber amar, que você possa ir. Você pode ajudar a segurar uma criança no colo enquanto uma mãe é atendida, você pode ajudar a preencher uma ficha antes da pessoa ser atendida pelo médico, pelo dentista. Então, que você tenha essa experiência muito marcante e eu deixo desde já aqui o convite para a igreja. E aí, no ano de 2019, no ano passado, em fevereiro, eu retornei à Amazônia pela 2ª vez para participar da 2ª viagem do barco missionário. Vocês também vão estar vendo algumas fotos aí. Dessa vez eu ajudei um pouquinho no consultório odontológico, ajudando a limpar os aparelhos. E realmente foi um tempo que Deus confirmou que era ali que Ele me queria de fato, para que eu pudesse servir a Ele ali de forma integral. E aí isso foi em fevereiro. Em abril eu retornei como missionária efetiva, como Radical Amazônia, para o treinamento da 16ª turma do Radical Amazônia. Vocês vão estar vendo aí essas fotos. Nós éramos uma turma de 23 missionários, jovens de todo o Brasil, do Amazonas, do Sudeste e de tantas outras regiões do país. Nós ali passamos por um treinamento de 3 meses. Nós aprendemos a cultura ribeirinha, aprendemos muitas outras coisas. Essa segunda foto que os irmãos estão vendo foi o treinamento da sobrevivência na selva. Como nós vamos morar realmente dentro da floresta amazônica, a gente passa por esse treinamento com alguns irmãos
que fizeram parte do Exército, e eles treinam a gente ali, passam algumas instruções, e é um momento muito bom, em que Deus trata o nosso caráter, Ele reacende a nossa chama missionária, e depois desses 3 meses de treinamento, nós somos enviados para a comunidade. E aí, quando terminou esses 3 meses, eu tive o privilégio de ir para uma comunidade, eu quero mostrar para vocês qual foi. Foi o Lago Sacambu. Meus irmãos, que alegria eu fiquei quando eu soube que eu iria para o Lago Sacambu, aquela comunidade que eu visitei lá na minha primeira viagem missionária. E foi um período muito lindo, porque eu vi o cuidado de Deus através da minha vida. Essas meninas que vocês estão vendo na foto é a Sara e a Raquel. Nós formamos um trio ali e juntas nós alcançamos o Lago Sacambu. O Lago Sacambu ele é composto de 4 comunidades e dessas 4 nós conseguimos acompanhar 3 comunidades. E era um privilégio ali acompanhar aquelas famílias, aquelas crianças e cada pessoa ali. E aí eu vou estar mostrando um pouquinho para os irmãos, um pouquinho de como era o nosso trabalho ali no Lago Sacambu. Nós tínhamos o PGM com as mensageiras e com os embaixadores do rei, né? O pequeno grupo multiplicador. Nós tínhamos um grupo bom de meninos e meninas ali que nos acompanhávamos e era um privilégio ver o crescimento deles. Nós chegamos ali e eles não tinham conhecimento da palavra do Senhor. E eles já começavam a brincar de espada para o ar, eles sabiam já ler a Bíblia, já orar. E era muito lindo ver que eles passavam essas informações e esse cuidado para outras pessoas. Era muito lindo ver realmente a multiplicação de discípulos ali. Nós também trabalhamos muito ali com formação de líderes. O nosso objetivo, enquanto Junta de Missões Nacionais, enquanto igrejas batistas, não é ter um missionário durante 10, 15 anos em uma mesma comunidade. O nosso objetivo é formar líderes locais. Nós vamos até uma comunidade, discipulamos pessoas ali, né? Ensinamos a palavra de Deus e essas pessoas, quando estão prontas, estão maduras, elas começam também a dar início ao trabalho. Então, elas que ficam à frente do trabalho e os missionários radicais partem para uma outra comunidade. Então, esse é o objetivo, a gente quer ter sempre esse movimento de multiplicação, essa formação de líderes. E isso é muito lindo porque nós temos visto isso na vida do Zidane, esse menino que está de mão levantada aí. O Zidane, ele morava na comunidade do Botafogo, que era a 2ª comunidade do Lago. E o Zidane, ele tem o sonho de ser radical Amazônia, ele está só esperando terminar o período dele de ensino médio. E esse menino sonha em ser um missionário. E ele já é um missionário ali no local que ele mora. Nós não acompanhamos o tempo inteiro os embaixadores do rei. A gente discipulava e acompanhava e dava todo o suporte ao Zidane e ele ia acompanhando esses meninos. Ele era o líder dos embaixadores ali na comunidade. Então eu te peço que esteja orando pela vida do Zidane, ele continua ali na nossa comunidade trabalhando arduamente. Então que você continue orando pela vida desse jovem. Outro momento que nós tínhamos também era com as mensageiras do rei, como eu já falei. Aí com essas meninas, meus irmãos, com as mensageiras do rei, nós tínhamos as atividades com as aventuras reais, né? Nós estudávamos, tinha vários estudos bíblicos, e na verdade nós nunca tínhamos uma revista para cada mensageira. E quando elas completaram 1 ano de organização, nós ganhamos de presente de uma igreja do Rio de Janeiro essas revistas. Elas ficaram muito felizes porque durante as reuniões cada uma tinha sua e era muito bonito ver como que elas ficavam felizes em poder estudar a palavra do Senhor. Essa outra foto que vocês vão estar vendo, nós ali trabalhávamos muito também incentivando as meninas a cumprir o chamado de Deus para a vida delas. A gente ensinava que aquilo não podia parar nelas, mas que nós tínhamos chegado ali na comunidade, que o Senhor estava alcançando o coração delas e que elas precisavam passar isso para frente. Então, essa primeira foto, elas montaram cofrinhos missionários para poder levantar uma oferta para a campanha. Essa foto foi do ano passado. E essa outra foto vocês vão estar vendo é a Isabelle e muitas outras meninas fizeram essa atividade, que era de ler uma notícia missionária e apresentar para as outras mensageiras do rei. E ali elas conheceram histórias de outros missionários. E uma vez, nesse mesmo dia, eu fiquei muito impactada porque uma das nossas mensageiras falou: eu quero ser uma radical Cristolândia. A gente nunca tinha contado sobre a Cristolândia para elas e elas leram na revista e se sentiram tocadas pelo Espírito Santo
para abençoar também essas pessoas. Então, nós temos visto meninas ali ribeirinhas no interior da Amazônia sendo levantadas por Deus para alcançar outras pessoas. Isso é muito lindo, meus irmãos, ver que realmente Deus tem feito a diferença ali naquele lugar. Nós também trabalhamos muito com as crianças. A gente, além de fazer EBFs, EBDs, Tarde Alegre, a gente trabalhava de forma intencional com algumas crianças. E nós fazíamos o discipulado infantil, o estudo bíblico, com a Monize, com a Johanna e com a Ana Vitória. Eram 3 meninas que a gente acompanhava ali bem de pertinho, e elas estavam sempre na nossa casa, a gente fazia alguns estudos com elas, e era muito lindo ver que elas estavam até aprendendo ainda a ler, e já queriam ler a Bíblia, que queriam falar os versículos, e era muito lindo ver o que Deus estava fazendo na vida daquelas crianças e através delas. Meus irmãos, na Amazônia, a gente não pode chegar a simplesmente falar: abra sua Bíblia em tal lugar que nós vamos ler um texto. Muitos ali não sabem ler, não sabem escrever. A estratégia para evangelizar aquele povo ali é vida na vida, é o relacionamento, é estar o tempo inteiro com aquelas pessoas. Nessas fotos que vocês vão estar vendo, a primeira foto, nós estávamos no PGM, no Pequeno Grupo Multiplicador, na casa da nossa vizinha Valquíria, a gente acompanhava ali ela e a sua família, então nós estávamos o tempo inteiro com aquelas pessoas ali. E a segunda foto foi um dia que nós fomos passar o dia inteiro na beira do rio, comendo peixe assado, e colocamos ali as nossas redes e ficamos ali com a família da Dona Graça. Naquele dia foi um dia para a gente muito especial, que nós tivemos ali a oportunidade de compartilhar da palavra de Deus com toda aquela família, em um ambiente que para a gente é muito diferente aqui da nossa realidade, da cidade, mas ali nós podemos, de forma muito simples, de forma muito clara, contar a eles a palavra de Deus, contar o plano de salvação. E essa é a estratégia que nós temos usado. Vida na vida, relacionamento, gera tempo, não é uma coisa que acontece de uma hora para outra, mas é um momento que a gente realmente vê o agir de Deus através daquelas pessoas. E nós ali sabemos que nós não fazemos nada, nós somos apenas o instrumento de Deus para que aquelas vidas sejam alcançadas. E também nós trabalhamos aí algumas fotos que vocês vão ver, o trabalho com as crianças, nós tínhamos o Clube Radical. O Clube Radical era como se fosse uma EBD com as crianças. A gente fazia no sábado à tarde em uma comunidade e no domingo de manhã em outra. E era muito lindo também ver que aquelas crianças muitas vezes não tinham o carinho e o cuidado dentro de casa, mas ali na igreja eles eram acompanhados, eram ensinados, e aquelas crianças elas cresciam realmente conhecendo a palavra de Deus, e isso para nós era muito gratificante. Outro projeto que nós tínhamos junto com o Radical Amazônia é o Novo Sorriso da Amazônia. Lá, em todas as comunidades, nós fizemos um levantamento e as crianças tinham uma dificuldade, as crianças não, todos tinham uma dificuldade muito grande, que eles sentiam muitas dores nos dentes, por conta que, geralmente, a média era de 9 a 10 dentes cariados por criança. E nós entendemos que, muito além de falar Cristo te ama, nós precisamos demonstrar esse amor. E ver aquelas pessoas sofrendo era muito difícil. Então, foi organizado esse projeto chamado Novo Sorriso da Amazônia, que ele trabalha tanto na prevenção quanto na parte curativa. O barco missionário vai nas comunidades, leva dentistas e eles fazem todo o procedimento que é necessário, e nós, os radicais, vamos geralmente de 3 em 3 meses nas escolas e nas casas entregando kits odontológicos. Então a gente ensina ali a escovar os dentes, a ter o cuidado, e nesse momento nós muitas vezes utilizamos dessa ferramenta para levar o evangelho. Nós temos uma história que um missionário, ele estava em uma comunidade, a comunidade que era próxima da casa dele era fechada para o evangelho. E ele chegou um dia lá e perguntou se podia entregar kits de escova de dente e pasta. E o líder da comunidade deixou ele entrar. E aí ele foi de casa em casa, entregou aqueles kits e retornou para a comunidade dele. Quando foi na outra semana, ele retornou perguntando se podia ensinar as crianças a escovar os dentes. E aí nós usamos uma estratégia que a gente sempre usa nas comunidades, contar uma história de como escovar os dentes, mas trazendo para o plano de salvação.
A gente mostra que, da mesma forma que a cárie destrói o dente, o pecado destrói o coração. E da mesma forma que a escova de dente limpa o dente, o sangue de Jesus tem o poder de limpar o nosso coração de todo pecado, de toda maldade. E de forma muito clara, de forma muito simples, a gente consegue ali apresentar o plano de salvação. E esse missionário, quando terminou de contar essa história para aquelas crianças, o líder da comunidade estava bem atrás assim, ele olhou, aí chegou perto desse missionário e falou assim: a partir de hoje, essa comunidade está de portas abertas para vocês. Meus irmãos, que vitória! Através de algo muito simples, de um kit de escova de dente e pasta, o evangelho tem sido realmente levado aos interiores da Amazônia. E nós louvamos a Deus, porque nós, como igreja, podemos fazer parte disso. Então, essas aí são algumas fotos das nossas crianças no dia que nós fizemos a ação do Novo Sorriso da Amazônia na escola. A próxima foto que vocês vão estar vendo é uma família, uma das famílias que nós acompanhávamos. Esse é o Diego, a Ana, a Paula e o Delric. É uma família muito querida por nós, que nós tivemos ali o privilégio de acompanhar. Nós tivemos o privilégio de fazer o casamento deles. Nós, ali toda semana, estávamos fazendo estudos bíblicos com eles, vimos o casamento deles, a relação deles ser restaurada. E a gente vê realmente que Deus ele nos usa como instrumento, porque nós ali jovens, não casadas, a gente não entendia muito sobre o assunto, mas nós ali aconselhávamos eles através da Bíblia, baseados na Bíblia mesmo, e usávamos também os conselhos que os nossos líderes davam. E ali Deus, ele realmente nos usava como instrumento, e nós vimos ali a transformação nessa família, e no dia 16 de novembro nós conseguimos realizar o casamento deles, e foi um privilégio para a gente realmente poder fazer isso. E no dia seguinte, depois que nós fizemos o casamento dos dois, nós tivemos a oportunidade de realizar os batismos. Olha só que foto linda, todos esses de amarelinhos que os irmãos estão vendo foram pessoas batizadas, exceto um que é o quarto que está de amarelo aí, se vocês estão vendo, é o Zidane. Lembra que eu falei com ele bem no início da mensagem aqui? O Zidane, na verdade, nesse dia ele não foi batizado, ele tinha sido batizado no ano anterior. Nesse dia, ele entrou às águas juntamente com o pastor Salvandi e batizou esse menino que está do lado, Ezequiel. Meus irmãos, Deus tem feito coisas grandes na Amazônia. O Zidane, ele foi batizado por uma das nossas missionárias no ano anterior e no ano seguinte ele estava levando mais um. Meus irmãos, isso que é o agir de Deus. Nós vemos realmente o quanto que Deus trabalha através daquelas vidas ali. Muitas vezes nós pensamos que para fazer coisas para o Senhor precisamos ter formação teológica, ter muitas coisas, e sim, é importante estudar, mas Deus tem usado pessoas simples como Zidane, pessoas simples como eu, como você, para levar o amor dele a lugares tão distantes como a Amazônia. E glória a Deus por isso. Os irmãos vão estar vendo um pouquinho mais das fotos do batismo. Eu tive o privilégio lindo de poder batizar a Isabelle, juntamente com o pastor Salvandi, que era o pastor de uma das igrejas que apoiava o nosso trabalho. E nós louvamos a Deus porque histórias como essa de batismo, de pessoas sendo transformadas, têm acontecido ao longo de toda a Amazônia. Nós temos hoje, graças a Deus, muitos missionários espalhados por aquele lugar. Precisamos de mais, mas glória a Deus por aqueles missionários que estão ali e que têm realmente alcançado pessoas para Jesus. Essa próxima foto que os irmãos vão estar vendo é mais uma família que nós acompanhávamos. É o Gideão, o esposo, a Valquíria, a mãe, a esposa, e essas três crianças lindas, a Monize, a Monique e o Enzo. Essa família é uma família muito especial para mim, eram nossos vizinhos, e eu queria compartilhar com os irmãos uma situação que aconteceu com essa família juntamente conosco e que me trouxe muito ensinamento e que hoje eu levo para a minha vida. Algo muito simples, muito cotidiano, os irmãos vão ver. Nós já eram umas 6 horas da tarde, a Valquíria chegou na nossa casa e já era final de mês, então tinha pouquíssima comida em casa. Nunca nos faltava nada, mas também não sobrava. E aí, vocês sabem, né? Jovem geralmente adora o miojo. E aí, de noite, eu fui fazer o miojo para eu jantar. E a Valquíria chegou lá em casa, eu falei: Val, você também quer um miojo? Ela falou: quero. E assim, a Val, sempre que a gente ia na casa dela, sempre nos tratávamos muito bem.
Então, a gente queria fazer algo melhor para ela também na nossa casa, mas era o que tinha. E aí eu fui e comecei a preparar um miojo para mim e um para ela. E tinham 3 pacotes de miojo na minha casa. E a minha dupla também estava lá, mas ela não queria. Nisso que a avó foi para minha casa, chegou as 2 filhas dela, a Monique e a Monize. E aí chegaram fazendo barulho danado, e nisso as vizinhas da frente apareceram na nossa casa também. Os irmãos vão contando aí quantas pessoas já estavam na casa. E aí, de tanto barulho que as crianças estavam fazendo, a vizinha do lado veio. Então, aquele monte de criança, e aí, por fim, a minha dupla também resolveu comer, e aí o pequenininho também chegou. Então, ficou aquele monte de gente. Eu falei assim, Val, só 3 pacotes de miojo para esse povo todo não vai dar, o que a gente vai fazer? Ela falou assim, não, missionária, fica tranquila. Ela pediu para as filhas delas irem lá na casa dela para poder pegar algumas salsichas. E aí a gente cortou a salsicha, colocou junto com o miojo. Meus irmãos, por fim, nós fizemos aquela panelada toda de miojo, colocamos um pouquinho em cada pote, um pouquinho em cada prato, e todos nós conseguimos comer, ainda sobrou um pouquinho e ela levou para o esposo. Quando ela estava indo embora, eu falei assim, Val, me desculpa porque a gente não fez nada muito elaborado, ou melhor para você, você sempre trata a gente muito bem. Ela falou assim, missionária, muito obrigada porque hoje teve miojo aqui na sua casa. Porque se fosse na minha casa, só ia ter essas salsichas para comer com farinha. E que bom que eu vim para cá e teve esse miojo. Meus irmãos, eu fiquei pensando quantas vezes eu reclamei do que tinha e muitas vezes pessoas estão passando por necessidades muito mais difíceis do que a nossa. Meus irmãos, quando a Valquíria falou isso para mim, assim, foi algo que marcou muito meu coração. Porque eu vi realmente que Deus ele está atento às nossas necessidades. E quantas vezes nós reclamamos, quantas vezes nós murmuramos. E ali com a Valquíria eu aprendi a ser grata por tudo que eu tenho. Quando eu voltei, hoje eu agradeço pela água quente do chuveiro, eu agradeço pela internet, porque por muitas vezes eu fiquei um mês sem falar com a minha mãe, sem sinal, sem poder falar com a minha família. E ali com aquelas pessoas, naquela comunidade, eu tive realmente essa lição de aprender a ser grata por tudo que nós temos. Nós temos vivido um momento muito difícil, em que muitas coisas ruins estão acontecendo, muitas pessoas têm falecido por conta dessa pandemia, mas nós não podemos perder de vista que Deus, Ele é um Deus soberano, é um Deus que cuida, é um Deus que zela, é um Deus que está atento às nossas necessidades. E o que nós precisamos fazer é ter o nosso coração sempre entregue a Ele, colocar Ele em primeiro lugar na nossa vida. E lembrar que Ele está atento às nossas necessidades. Assim como naquele momento a Valquíria ela se alegrou pelo pouquinho de miojo que teve. Que nós possamos todos os dias nos alegrar por tudo que nós temos, por tudo que Deus tem nos dado. Para finalizar, meus irmãos, eu quero apresentar essa foto, a Raeli. A Raeli é uma das nossas mensageiras do Rei. A Raeli é uma bênção na nossa vida. E no dia do reconhecimento das mensageiras do Rei, ela falou essa frase: hoje eu conheço a Deus e sei que posso levar minha família para o rumo certo. A família dela, ela tem um irmão que infelizmente ele é usuário de drogas e traz muitas dificuldades ali para a família dela. E a Raeli, ela entendeu que como mensageira do Rei, que como cristã, ela tem a luz de Cristo e ela pode levar isso para aquela família. Essa campanha nós estamos trabalhando com o tema Porque Ele Me Amou. E a nossa divisa em 1 João 4,19 diz que nós amamos porque Ele nos amou primeiro. Meus irmãos, nós precisamos ter isso dentro de nós. Assim como a Raeli entendeu que ela podia levar esperança, ela podia levar a família dela para o rumo certo, eu e você também precisamos. Meus irmãos, a Amazônia é um lugar que as pessoas precisam de um documento, porque muitos não têm, precisam ter acesso à saúde, à educação, precisam ter acesso a recursos básicos como alimentos, e muitos não têm. Mas o que eles mais precisam é ouvir falar do amor de Deus. E essa responsabilidade é minha e sua. E não só na Amazônia, em todo o nosso país, existem pessoas carentes do amor de Deus. Eu e você somos a resposta para isso. Somos a resposta para a nossa geração. Nós precisamos todos os dias nos levantar. Meus irmãos, a Amazônia ela tem uma realidade muito difícil. Muitas meninas, muitas crianças, muitas vezes são trocadas por um galão de água limpa
são trocadas por cestas básicas, os barcos às vezes atracam nas comunidades e levam essas crianças. E os pais, sem saber o que fazer, entregam. Acham que realmente o socorro vem disso, vem de um abuso, vem de uma troca. E a gente olha para essa situação e a gente pensa, tem esperança? Será que o que nós podemos fazer? Eu quero dizer para os irmãos que tem esperança. Nós temos uma história que eu amo, porque eu vejo ali o cuidado de Deus. Uma das nossas crianças, ali em uma das comunidades, ela amanheceu de manhã e a mãe estava assim muito nervosa porque o pai só tinha conseguido um peixe para a família inteira. E geralmente as famílias ali são de 8, 9 pessoas. E aquela mãe estava desesperada e a criança falou assim, mãe, eu posso orar? Porque as missionárias me contaram uma história que Jesus multiplicou os pães e os peixes. E elas falaram que sempre que nós oramos, Deus está atento às nossas orações. Eu posso orar? E a mãe daquele menino falou, tá menino, tá, vai orar. Aquela criança se ajoelhou naquela casinha de madeira e orou com fé. A mãe fez aquela caldeirada, colocou o peixe, a água e a farinha. Aquela farinha inchou e a família inteira conseguiu comer. A mãe ficou muito maravilhada com o que tinha acontecido e foi até a casa das missionárias juntamente com aquela criança para contar o que tinha acontecido. E as missionárias, muito felizes com o relato que eles estavam contando, elas falaram, realmente Deus ouviu as nossas orações. Acabaram de chegar aqui para a nossa comunidade 100 cestas básicas. Meus irmãos, que alegria que aquela família ficou. Alguma igreja tinha enviado aquelas cestas e aquela comunidade inteira foi abençoada. Meus irmãos, Deus está atento às nossas necessidades. Ele quer de nós que nós estejamos com o coração entregue a Ele, com o coração quebrantado. Aquela família ali entendeu que o socorro não vem de uma troca, não vem de um abuso, mas sim vem do Senhor que ouve as nossas orações. Ele permanece sendo o Deus Todo-Poderoso, o Deus Supremo em todo o tempo. Ele está atento às nossas necessidades, a gente andando de carro ou de canoa. A gente pode morar numa casa muito bonita ou numa casinha muito simples de madeira. Deus permanece sendo o mesmo. Ele está atento às nossas orações. Meus irmãos, nós como igreja do Senhor precisamos avançar. Porque Ele me amou, eu sei que eu posso amar mais. Eu sei que eu posso amar o meu país. Existem pessoas no interior do sertão, na Amazônia, no sul, no Nordeste, no Sudeste, em tantos lugares, precisando de uma palavra de ânimo, de uma palavra de esperança. E nós, como igreja, temos essa esperança dentro de nós. Meus irmãos, nós não podemos parar, mesmo diante de toda essa pandemia, de tudo que nós estamos vivendo. Pessoas estão precisando ouvir falar do amor de Deus. E eu e você precisamos avançar. Nós não podemos parar. Meus irmãos, nós teve um batismo no Nordeste em que uma senhora foi batizada. E aquela senhora foi batizada, ela ficou muito feliz. E depois que ela foi batizada, ela virou para o pastor e falou assim, pastor, por que vocês demoraram tanto tempo para chegar aqui? Eu teria morrido e não teria conhecido o Evangelho. Meus irmãos, frases como essas têm ecoado em todo o nosso país. Nós não podemos perder mais ninguém, meus irmãos. Nós precisamos avançar. É tempo de avançar, não é tempo de recuar. Nós não podemos parar diante de qualquer dificuldade. Meus irmãos, muitas vezes na nossa caminhada, nós temos momentos difíceis, sim. Nós temos momentos que, às vezes, a gente quer parar, a gente quer desanimar, mas nós precisamos olhar para o alvo. Muitas vezes, meus irmãos, quando vem a vontade, talvez, de reclamar de alguma coisa, a vontade de desanimar, eu lembro da Raeli, eu lembro da Isabelle, eu lembro da Valquíria e de tantas pessoas naquela comunidade que foram transformadas pelo poder do Espírito Santo. E eu lembro que eu não posso parar. Meus irmãos, nós não podemos parar. Tantas histórias como essa que eu estou contando aqui têm sido refletidas e repetidas em tantas outras comunidades, não somente na Amazônia, mas no nosso país inteiro. Meus irmãos, nós não podemos parar, porque Ele me amou, eu sei que eu posso fazer mais. Eu sei que eu posso separar um tempo que talvez eu dedique em rede social para orar mais por essas pessoas, para orar pelos missionários. Eu sei que eu posso colocar a minha vida à disposição do Senhor
para levantar mais radicais. Eu posso falar dos desafios missionários para outros jovens, para que esses jovens sejam impactados a irem a esses lugares. Talvez Deus esteja chamando você, querido jovem, querido radical. Não fale não. Se Deus está chamando, seja obediente, diga sim. Nós sempre dizemos que radical é aquele que ouve a voz de Deus e obedece. Não espere. Se Deus está te chamando hoje, aceite o desafio de ser um missionário. Meus irmãos, nós não podemos parar. Deus quer que o nosso coração esteja de forma totalmente nele. Nós precisamos estar entregues a Ele. A nossa vida de oração, a nossa vida financeira, nós precisamos ofertar mais. Todas as vezes eu pergunto, Senhor, o que eu posso fazer mais? O que o Senhor quer de mim? Meus irmãos, que nós estejamos realmente dispostos a ouvir a voz do Senhor. Porque Ele me amou, eu sei que eu posso fazer mais. E a igreja, nós podemos fazer mais, todos juntos, como igreja do Senhor. Eu quero deixar aqui o meu abraço e o meu muito obrigada por poder compartilhar um pouquinho do que Deus tem feito na Amazônia. E nesse momento eu quero orar com os irmãos. Senhor Deus, nós te agradecemos, Pai, por esse momento. Deus, nós queremos te louvar porque sabemos que Tu és um Deus fiel, um Deus de amor, um Deus que está atento às nossas orações. E Deus, muito obrigada porque o Senhor nos permite fazer parte do que o Senhor tem feito no nosso país. Nós sabemos que é um privilégio poder cooperar com a Tua obra e nós louvamos a Deus, Deus, porque mesmo diante disso tudo, nós não temos parado, o Senhor tem nos dado estratégia para continuar avançando. Deus, muito obrigada pela comunidade do Lago Sacambu, obrigada pelo tempo que estive ali. Meu desejo é que o Senhor continue ali habitando naquele lugar e trazendo transformação à vida daquelas pessoas. Pai, esteja abençoando os missionários ali da Amazônia e em tantos outros lugares. Deus, muito obrigada pela primeira igreja batista em Campina Grande. Obrigada porque é uma igreja que ora, que oferta. Obrigada porque cada irmão tem se colocado à disposição do Senhor. Pai, que nós possamos, como igreja, como filhos do Senhor, que nós possamos continuar fazendo mais para o Teu reino. Muito obrigada, Deus, por tudo. Em nome de Jesus que nós te oramos e agradecemos. Amém. Obrigada a todos, meus irmãos. Fiquem com Deus. Um grande abraço. Nós somos criados pelo amor para amar. Fomos chamados para anunciar esse amor. Fomos chamados para anunciar a boa nova que vem para libertar um mundo sem perdão que sonha em
Que bom que podemos ter a Daniele participando da nossa conferência missionária hoje. Que bom tudo aquilo que ela pôde trazer para nós. Daniele, nós somos muito gratos a Deus pela sua vida, tá certo? Que Deus continue cuidando de você, do seu ministério, todos aqueles que estão com você aí no campo, desse projeto maravilhoso que é o Novo Sorriso com o barco missionário. Deus continue cuidando de vocês todos. Que nós possamos ouvir muito mais notícias maravilhosas vindas lá da Amazônia, por tudo aquilo que Deus tem feito por meio da vida de vocês. Bem, meus irmãos, essa noite de conferência missionária está chegando ao fim. Mas gostaria de lhe lembrar que ela não acaba aqui, a conferência. Amanhã, às 9h30, nós continuamos com o nosso culto da família e que estaremos abrindo oficialmente a nossa campanha de Missões Nacionais 2020. Então participe conosco desse momento. E também, amanhã também, às 18 horas, estaremos então, aí sim, encerrando a nossa conferência missionária, com mais momentos de adoração, com mais testemunhos missionários e também falando um pouco mais detalhadamente sobre a nossa campanha e sobre aquilo que nós teremos ao longo desse mês de setembro e também um pedacinho de outubro, que é o tempo que vai durar a nossa campanha de Missões Nacionais 2020. Então, meus irmãos, vamos encerrar com uma oração. Pai, muito obrigado por este tempo que tivemos. Muito obrigado por aquilo que podemos ouvir por meio da Daniele. Muito obrigado pelo que podemos ouvir a respeito da obra missionária realizada no sul do Brasil. Muito obrigado, Pai, por tudo isso. Muito obrigado, Pai, porque nós podemos fazer parte dessa obra. Nós não somos dignos de receber o Teu amor, mas o Senhor nos amou. Nós não somos dignos de poder participar de uma obra tão nobre, de uma obra tão grandiosa como é essa do Senhor, de evangelizar, de fazer com que as pessoas conheçam a Ti. Mas o Senhor nos usa, o Senhor nos envia, o Senhor nos convoca para essa missão, apesar de que nós somos. Então, Pai, nos ajuda a aproveitarmos desse privilégio que é entendermos esse Teu amor, que é podermos vivenciá-lo dia após dia, podermos compartilhá-lo com outros. Ajuda-nos a compartilhar tanto para que pessoas conheçam por meio da mensagem que vamos proclamar, como pelas ações de amor que vamos demonstrar em relação a elas. Ajuda-nos a ter esse amor prático também, que as pessoas conheçam como o Senhor as ama, por meio do amor que nós mostramos a elas. E nos lembra, Pai, sempre que o amor que nós mostramos é porque o Senhor nos amou primeiro. Não vem de nós, mas vem do Senhor, que é a essência do amor. Cuida de nós nesta noite. Ajuda-nos amanhã a estar no culto da família, seja presencialmente ou participando virtualmente. E também continua sustentando-nos até a noite, quando estaremos participando do encerramento dessa conferência missionária. É o que nós te pedimos e te agradecemos. Amém.